nós estamos aqui na sala sobre fundamentos de um casamento saudável. Eu só vou colocar aqui para gravar para a gente. E vamos começar. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou pedir para todo mundo mutar o telefone, o microfone nesse momento, tá bom? Eu vou ter um tempo que eu vou tentar falar todos os princípios, nós vamos conversando. Se você tiver dúvida, aí você desmuta o seu áudio e pede para falar, tá bom? Que aí você faz a pergunta e nós vamos ter um momento no final também que a gente vai poder tirar dúvidas. Então, depois da gente terminar a exposição do tema, a gente vai também tirando a dúvida de todo mundo. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. A ideia aqui é o seguinte, nós queremos trazer o que existe já, que a gente conhece sobre casamento, o que tem já em concordância em relação ao espiritismo, em relação a um casamento feliz, a um casamento saudável, e o que tem de ciência. Afinal de contas, o relacionamento afetivo, o estar apaixonado, a parte de você se comprometer com alguém, é uma parte gigantesca da maioria das pessoas. A maioria das pessoas que passam por um relacionamento, isso é muito significativo nas nossas vidas, inclusive é um dos fatores decisivos para a gente adoecer ou não, é um dos fatores decisivos em relação a como nós vamos terminar a nossa reencarnação, se a gente vai conseguir cumprir a nossa tarefa ou não. Então, hoje nós vamos falar sobre sobre quais são os princípios que realmente fazem as pessoas viverem mais felizes. Isso veio de muita pesquisa que tem sido feita nas últimas décadas sobre relacionamentos. E esse é um dos grandes problemas que nós tivemos em toda a produção de ciência que já existiu sobre relacionamentos até as últimas décadas, era basicamente alguma coisa da cabeça dos outros. Então, uma pessoa tinha uma ideia, ela tinha uma teoria, e aí ele aplicava aquela teoria e acreditava que aquilo é verdade. E é claro que isso tem graves problemas. Sempre que alguém simplesmente pensa numa teoria e executa uma terapia, frequentemente não dá muito certo. E várias teorias que foram feitas sobre casais, sobre casamento, sobre o relacionamento, elas se mostraram falsas quando foi se investigar um grande número de casais. Então, isso que aconteceu nas últimas décadas a gente foi pegar milhares de casais, vamos colocar esses casais num laboratório, vamos filmar as interações dos casais, vamos analisar o discurso dos casais de maneira matemática, vamos colocar diversos recursos que vão lá contar quantas interações positivas, quantas interações negativas vão acontecer num relacionamento, e aí vamos realmente descobrir o que faz um casamento ser saudável e um casamento não ser saudável. Então, esse tipo de conteúdo que foi criado nas últimas décadas. E é esse tipo de conteúdo que eu gostaria de explicar e contar aqui para vocês. Então, uma das coisas que surgiu, por exemplo, uma pesquisadora chamada Ellen Fisher, ela começou a investigar relacionamentos, e olha só o que ela fazia. Ela colocava as pessoas numa máquina de ressonância magnética para investigar o cérebro das pessoas e ela colocava algum estímulo que dava medo. Então ela chegava para as pessoas e falava, olha, quando você escutar esse barulhinho aqui, você vai receber uma agulhada no dedo. E aí ela escutava um barulhinho e tinha uma chance da pessoa receber uma agulhada no dedo. Ou seja, toda vez que a pessoa começava a escutar o barulho, ela ficava apreensiva se ela ia receber uma agulhadinha ou não. E olha só o que acontecia. Quando as pessoas elas viam a foto de um ente querido, do relacionamento do marido ou da esposa, ou se ela segurava a mão do marido ou da esposa quando o casamento era feliz, o sistema de medo cerebral ele não ativava, ele se apagava. Isso é super interessante. Então, o casamento, ele acabava que era um fator protetor dessas pessoas, diminuindo a sensação de medo que elas sentiam. E aí ela começou a investigar mais. O casamento saudável diminuía também as enzimas inflamatórias dessas pessoas. Então, as pessoas que estavam lá no tubo da ressonância, elas estavam menos inflamadas quando elas estavam num casamento feliz. Agora, o mesmo não acontecia se elas estivessem num casamento infeliz. Se elas estivessem num casamento infeliz, a região do medo continuava se acendendo. Em alguns tipos de relacionamento, pode ser que o marido segurar na mão ou ela ver a foto do marido, ficava com mais medo ainda. Quando ele chegava a pegar na mão dele, pegar na mão dela, o medo aumentava. Então, olha só, o tipo de investigação que foi feita nos últimos anos
sobre relacionamento. E existe uma pesquisadora chamada Dorothy Tennov, que ela cunhou um termo super específico, que é uma coisa que é desconhecida da maioria das pessoas, que é as fases do amor. Nós começamos a investigar, por exemplo, como que a questão do amor ela evolui com o passar do tempo. E, por exemplo, nós descobrimos que existem 3 fases do amor. Isso é uma coisa super interessante, eu já vou trazer também o quanto que isso é importante e interessante para nós. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, só confirmar se está funcionando aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Estão, né? Muito bem, então vamos lá. Olha só, pessoal, que coisa interessante. O relacionamento é tão importante, inclusive, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que o casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é um progresso na marcha da humanidade. Então, se é um progresso na marcha da humanidade, qualquer coisa que estimule o casamento, que faça com que as pessoas fiquem juntas, qualquer coisa que ajude os casais, as famílias a permanecerem juntas, é um trabalho que está servindo aos planos de Deus. Conhecer mais sobre casamento, às vezes você está super feliz no seu casamento e você está aqui nessa sala. Maravilha. Você está fortalecendo porque você quer continuar bem assim. Talvez você nem esteja num relacionamento e está aqui nessa sala, mas você quer ajudar outras pessoas a terem um relacionamento feliz. Isso é cumprir o plano de Deus. É importante que a gente saiba disso, que realmente estar num relacionamento monogâmico, um casamento, é um progresso na marcha da humanidade. E aí os espíritos ainda completam, quando Kardec fala qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E eles respondem, uma recrudescência do egoísmo. Eu acho essa passagem na pergunta 775 do Livro dos Espíritos muito interessante, pelo seguinte, para a sociedade, se a gente relaxa os laços de família, o que é que acontece? Um recrudescimento do egoísmo. Mas vamos analisar essa frase no sentido contrário. Será que o contrário também é verdadeiro? O recrudescimento do egoísmo também provoca um relaxamento dos laços de família? Então, essa é a minha ideia e eu gostaria de mostrar as fases do amor para que vocês entendam exatamente do que eu estou falando. Olha só, qualquer dúvida nós vamos tirar no final. Essa pesquisadora, Dorothy Tennov, 1979, estudando milhares e milhares de casais, notou que a primeira fase 1, e agora, pessoal, vou torcer para a minha letra estar pelo menos apresentável. A fase 1 de um relacionamento é chamado de limerência. Esse é um termo novo que ela criou, mas assim, novo, mas já está velho, né? Que existe em português também, inclusive, limerência. Quem não sabia, descobriu agora essa palavra. A limerência é o estado de se apaixonar. E ela é mais comum no começo de um relacionamento. Então, o que acontece durante o estágio de limerência? É praticamente uma obsessão, é ou não é? O que você tem? Sintomas físicos. Você tem palpitações, você fica vermelho, vermelha quando você vê a pessoa que você está apaixonado. O que mais? Você tem tremores, você treme, sente aquele frio na barriga, aquela sensação de ansiedade que vem quando você está apaixonado. Você tem excitação, pensamentos intrusivos na pessoa. Por isso que eu falei, praticamente uma obsessão de encarnado para encarnado. Por quê? Você fica pensando na pessoa o dia inteiro, você não consegue pensar em outras coisas. Você tem fantasias, frequentemente tem desejo em relação à pessoa, sente que uma vontade de estar na presença, às vezes até possessividade, uma esperança e medo de rejeição. São tudo sintomas, são tudo sinais que aparecem quando você está apaixonado. Essa é uma fase muito intensa, muito importante de um relacionamento. Frequentemente ela acontece quando a gente conhece a pessoa, quando a gente está apaixonado e a gente quer ficar o tempo todo junto. Então, nos períodos iniciais, essa fase é muito comum. Frequentemente, essa fase aqui, que é tida quando a pessoa fala assim, você ainda está apaixonado? Frequentemente, a gente pensa nessa fase de limerência, em que a gente tem essa sensação muito intensa. Mas olha só que coisa interessante. Frequentemente, a limerência, ela
diminui com o passar do tempo, ela tá ligada à liberação de um monte de hormônios. E aí nós temos vários pesquisadores que foram atrás de quais hormônios são esses. Por exemplo, tem uma pesquisadora chamada Teresa Crisol, que ela fez um livro chamado A Anatomia do Amor, né, a Fisiologia do Amor, em que ela mostra todos os hormônios ligados a se apaixonar. São 9. E então tem muita coisa, mas, por exemplo, um deles é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio de querer ficar juntinho, de querer ficar perto, agarradinho com a pessoa. Essa é a ocitocina. E ela é liberada, por exemplo, quando a gente fica junto, quando a gente tem toque, ela é liberada durante a atividade sexual. A ocitocina é liberada durante o parto, por exemplo. Tanto pelo homem, quando ele presencia o parto e toca a criança e toca a esposa, quanto principalmente pela mulher no momento de expulsão do feto. O que a ocitocina faz? Ela dá a sensação de estar próxima a outra pessoa. Então, a ocitocina ela é importante porque se a gente injetar ocitocina no nariz de alguém, e ela vai se sentir mais próxima de quem quer que esteja perto dela. Você vê como é que funcionam as coisas. Isso funciona até com ratinhos também. Tem a raça de ratinhos que não gosta de lamber as crias. Aí você dá ocitocina para o ratinho, ele passa a lamber as crias e cuidar com carinho dos filhotes. Tá? Então, a ocitocina faz isso. Mas outra coisa que a ocitocina ppode fazer também é deixar a pessoa com um juízo crítico muito ruim. Então, quando a pessoa está muito apaixonada, o que acontece? O juízo crítico dela, a capacidade de ver as dificuldades da outra pessoa, a capacidade de ver problemas do relacionamento, a capacidade de entender por que aquilo não vai funcionar ou que a pessoa não é de confiança, frequentemente ela está prejudicada. E isso explica muita coisa do porquê da paixão, como que isso pode atrapalhar também a pessoa. Se você chegar para uma pessoa que está você der muita ocitocina para ela e oferecer uma coisa do tipo assim, olha, me dá todo o teu dinheiro, que ou eu vou dobrar o seu dinheiro em uma semana ou eu nunca mais vou aparecer. Talvez possa parecer uma boa ideia para a pessoa. Tanto que a ocitocina atrapalha os centros ligados ao juízo crítico, à capacidade de tomar decisões. Então, o que acontece? Quando você vai aprofundando o relacionamento, o seu relacionamento passa para a fase número 2. E aí eu quero mostrar para vocês uma teoria que é de um pesquisador chamado Gottman e que ele mostra o seguinte. O Gottman está estudando há décadas relacionamentos e ele construiu uma teoria de que o nosso relacionamento é como se fosse uma casa. E por que eu quero mostrar isso para você? Porque eu quero mostrar as fases já dentro da casa do relacionamento do Gottman. Então, para o Gottman, o nosso relacionamento ele é como se fosse uma casa. E ele tem muita pesquisa em cima disso. E realmente a casa é só uma metáfora, mas todos os andares da casa, tudo que ele coloca dentro da casa é algo que foi muito pesquisado. Então, que ele tem muita pesquisa em torno disso e que realmente ele tem como algo extremamente verdadeiro. Eu não sei se vocês estão vendo bem. Daqui a pouquinho eu coloco a câmera que vocês consigam enxergar melhor. Mas olha só, essa parte da limerência é geralmente uma parte que está... Eu vou colocá-la aqui embaixo, né, como algo que acontece antes da pessoa, às vezes até limerência. Antes da pessoa construir um relacionamento, ela tem frequentemente essa sensação de estar apaixonado, né? Tem alguns relacionamentos que surgem em que a pessoa se apaixone. Isso pode aparecer, né? Pode acontecer relacionamentos que a pessoa nunca se apaixonou. Mas olha, essa é a fase 1. Essa aqui é a fase 1, limerência. Ela nem está na casa. Fase 1. Ela se apaixonou. Aí, quando ela se apaixonou, ela começa a conviver com a pessoa, ela começa a construir duas paredes, dois alicerces, dois fundamentos do relacionamento. Que um é, vou passar aqui para a câmera para vocês poderem enxergar melhor, um é a confiança. Confiança. Então está invertido aí para todo mundo. Mas ó, essa aqui é a construção da fase 2. Fase 2. Tá? Então, olha só, durante a fase 2, nós vamos construir a confiança. Essa é a fase que mais aparece conflito num relacionamento. Porque nesse momento você vai fazer todos os tipos de perguntas se você pode ou não confiar nessa pessoa que está com você. Então, à medida que a limerência ela vai diminuindo, você começa a testar aquela pessoa
para saber se você pode contar com ela na sua vida. Se ela se preocupa mais com você do que com os amigos dela, se ela se preocupa mais com você do que a família de origem dela, se ela vai estar lá quando você estiver doente, se ela vai estar lá quando você tiver filhos, se ela realmente está preocupando com o seu bem-estar o tempo todo. Então, basicamente, durante a fase 2, nós vamos estabelecer o processo de confiança. Quando eu sinto que a outra pessoa ela tem os meus interesses na cabeça dela o tempo todo, eu sinto que eu posso confiar nela. Então, eu chego para a Lu. Se eu sinto que a Lu ela pensa no meu bem-estar, além do bem-estar dela, se ela pensa nos dois, eu sinto que eu posso confiar nela. Tá? A limerência, ela depende de vários fatores físicos. Ela depende do cheiro da pessoa, ela depende dos feromônios, ela depende da aparência da pessoa, ela depende de características que a gente nem imagina, como, por exemplo, como a gente sente quando a pessoa abraça a gente, o encaixe da pessoa na gente. Então, assim, são vários fatores, os feromônios, os cheiros, que às vezes a gente nem sabe conscientemente, né, mas nós temos uma percepção específica de alguns grupos de pessoas que a gente simplesmente não consegue ter isso. Dentro do espiritismo, como que a gente chama isso? A questão magnética. Né? Então, você tem a questão magnética que te aproxima de alguns tipos de pessoa e não te aproxima de outra. Né? E que fisga ali no sentido de te deixar apaixonado por aquela pessoa. Aqui na fase 2, você vai ter o estabelecimento da confiança. Então, a maioria das brigas acontece nos 2 primeiros anos de casamento. A maioria das brigas acontece nos 2 primeiros anos de casamento. E aí, depois desses 2 anos, se você estabeleceu confiança, você realmente pode confiar nessa pessoa, o seu relacionamento passa para a fase 3. Se você não consegue confiar nessa pessoa, você entra em conflitos tão intensos e tão frequentes que, frequentemente, isso aqui vai evoluir com o divórcio. Aí você fala assim, nossa, mas confiar tem a ver com traição. Pode até ter a ver, sim, mas não é só isso. Tem a ver com você, por exemplo, sentir que o outro está pensando em você quando passa no supermercado. Tem a ver com saber se você consegue, se a pessoa está pensando em você quando ela faz uma compra, quando ela vai resolver as coisas financeiras. Então tem a ver com um balanço de poder no relacionamento, é sobre isso. Essas perguntas estão sendo feitas o tempo todo na sua mente. Quando a esposa briga lá porque o cara está indo no futebol, ela está brigando pelo quê, na verdade? Ela está brigando porque ela está questionando se realmente, se ela precisar dele, ele vai estar lá um dia por ela, ou se quem vai ter ele vão ser os amigos, entendeu? Então, basicamente, as pessoas, praticamente todas as brigas desse período têm a ver com um estabelecimento de confiança e com prioridade, com a pessoa sentir que é prioridade na vida da pessoa. Quando a pessoa, ela guarda algum segredo, quando ela dá sinais, por exemplo, que ela vai cuidar mais de outras pessoas, que ela vai ter um interesse muito mais da família de origem dela na mente do que dela, se há traições financeiras, se há traições emocionais nesse período e esse andar fica ruído, aí nós temos uma dificuldade muito grande de sair do período das brigas e uma dificuldade muito intensa de evoluir para a fase 3. E aí, o que é essa fase 3, pessoal? O que é essa fase 3? Essa fase 3, ela tem a ver com comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento é diferente de confiança. Comprometimento é diferente de confiança. E isso foi uma descoberta também de pesquisa. O que é confiança? Eu entender que a pessoa tem os meus interesses na mente dela o tempo todo. Que ela pensa em mim quando ela toma decisões. Eu senti que eu posso contar com essa pessoa. O que é comprometimento? É o que você faz fora do seu relacionamento. Então, comprometimento tem a ver com a minha atitude quando a Lu não está perto de mim. E essa é a fase 3, é o estabelecimento do comprometimento. E aqui existem 2 atitudes que vão diferenciar completamente o risco de traição, num relacionamento. Existem comportamentos, 2 comportamentos, que ou fazem a pessoa caminhar rumo à fidelidade, ou a traição. Então, as pesquisas de traição, ela foi feita por mais de 30 anos por uma pesquisadora chamada Carol Rusbolt. E essa pesquisadora,
ela pesquisou exatamente como que o comportamento das pessoas leva para a fidelidade ou para a traição. E tem duas coisas que fazem isso. Que é basicamente o seguinte, quando você compara o seu relacionamento com outros relacionamentos, com outras pessoas, e o teu relacionamento fica perdendo, ou seja, você cria um ressentimento pelo que você não tem no relacionamento, você caminha para a traição. Então isso aqui, ó, qual comportamento que faz isso? Ressentimento. Não tenho ideia se vai dar para vocês lerem, pessoal. Espero que dê. Mas, ó, espero que esteja grande. Aí coloca no speaker view. Ressentimento pelo negativo. Esse aqui tá embaçado? A Lu veio consertar aqui, mas pega uma água para mim também, por favor. Então, se você fica ressentindo pelo negativo, pelo que você não tem, então você abre o Instagram lá e fica olhando outras mulheres, por exemplo. Nossa, essa mulher é linda, caramba, que mulher gata. Nossa, olha o corpo dessa pessoa. Se você fica ressentindo pelo que você não tem, você está caminhando para a traição. Mesmo que você não fique com outras pessoas, isso vai acontecer algum dia. Você não está conectando com a tua casa do relacionamento. Você está colocando energia fora do seu relacionamento. Qual que é a segunda atitude? Quando você tem um problema, uma reclamação, alguma dificuldade no seu relacionamento, de quem você é confidente? Se você é confidente do teu psicólogo, se você é confidente conta as coisas para tua mãe, para tua irmã, se você fala dos problemas do seu relacionamento para outra pessoa que não esteja no seu relacionamento, você está cultivando a traição. Quando você tem um problema, emoções negativas, e você traz para dentro do teu relacionamento, você resolve esse problema, você conversa, você é confidente do teu esposo e da tua esposa, você está cultivando fidelidade. Certo? Então, comparações, quando você fica comparando na sua mente, basicamente, as comparações negativas são as principais atitudes que vai levar a pessoa para um processo de traição. E isso é super interessante. Então, aqui as três fases. A primeira fase, a limerência. Depois você passa para a fase 2, que é o estabelecimento da confiança. Isso pode demorar vários anos. Às vezes ele nunca se completa porque a pessoa mente ou porque ela não dá a sensação de que o outro é prioridade. E você tem depois o comprometimento, que é você estabelecer comportamentos que vão levar a pessoa a ser fiel e a você continuar naquele relacionamento. Que é você não ficar comparando negativamente o seu relacionamento com outros relacionamentos, com outras pessoas. E também você, quando for confidenciar, tiver problemas, você levar isso para o teu esposo, para tua esposa e não para fora. E aqui nós temos um problema dentro do espiritismo, aqui nós temos um problema dentro da psiquiatria, do psicólogo, de qualquer outro problema, de qualquer outra pessoa que sejam doutrinas excelentes, mas que você promove um problema quando você faz o seguinte: quando você mostra como um relacionamento deve ser e você não sabe disso, o que você provoca na pessoa é uma comparação, se você, por exemplo, eu estou lá no Instagram, aí eu quero filmar, né, porque eu estou super feliz com a minha esposa. Aí eu fico filmando, nossa, estamos fazendo uma atividade legal aqui. E o que isso provoca nos meus seguidores é, caramba, esse relacionamento que é problemático. A mesma coisa, se você, dentro disso, você fala para as pessoas, por exemplo, não, existem relacionamentos, as pessoas são almas afins e tudo mais. E se a pessoa fica pensando, nossa, eu queria ter uma alma afim, caramba, eu queria ter uma alma gêmea, eu queria ter, né, tá nesse estágio já. E a pessoa fica comparando negativamente como que deveria ser o relacionamento dela, ao invés de nutrir agradecimento, gratidão pelo que ela tem, ela está piorando o relacionamento dela, ela está caminhando para traição, mesmo que ela nunca fique com ninguém. É um comportamento que destrói a fidelidade, o comprometimento e a confiança. Você entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é uma doutrina sensacional, que vai mostrar muitas coisas boas, mas se você ficar com esse sentido de comparação, você, na verdade, está atrapalhando o casal. Então, vamos lá. Além disso, foi-se descobertos vários andares. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Além disso, foi-se descoberto vários andares de uma casa do relacionamento que fazem com que as pessoas que estão felizes num relacionamento tenham. As pessoas que estão felizes num relacionamento, eles têm vários comportamentos que não estão presentes em casais que estão infelizes.
E isso não está presente desde o momento que eles se casam. Então, é muito interessante porque os estudos que o Gottman fez, eu já trago também algumas ideias espíritas, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui agora, mas os estudos que o Gottman fez, ele pegava pessoas que tinham acabado de casar. As pessoas tinham acabado de casar, iam para um apartamento, ficavam lá durante 2 dias, eram filmados, um monte de coisa, como eles interagiam e tudo mais, e depois eles faziam uma técnica, eles gravavam 15 minutos de interação entre o casal, para saber se eles, a forma como eles se comunicavam. Com 15 minutos de conversa, era possível saber com 94% de chance de acerto se esse casal ia se separar em 15 anos ou não. Tá? Então, olha só, 94% de acerto. Por quê? Porque existiam padrões de casamentos que eram felizes, padrões de casamentos que eram infelizes. Tá bom? Quais são esses padrões? Primeiro, casamento que são felizes, as pessoas, elas cultivam o que a gente chama, aí aqui vai várias traduções, tá? Eu vou colocar aqui mapa do amor. Pode chamar de mapa afetivo, mapa das emoções, tá? Conhecimento do outro, qualquer coisa desse tipo. O que é isso? O que é o mapa do amor? O que é isso aqui? Mapa do amor, é o primeiro andar da casa. Aí a casa tem que ter, né, confiança, já tem que estar estabelecendo confiança e comprometimento, senão nada disso se ergue, tá? Mas o mapa do amor é você conhecer a pessoa cada vez mais profundamente. É você ter conhecimento sobre o que ela gosta, sobre como ela pensa, e você ficar atualizando isso ao longo da vida. Você ficar entendendo a vida da pessoa, os desafios que a pessoa tem no trabalho, as pessoas que ela tem dificuldade, as pessoas que ela tem facilidade, o que passa na cabeça quando tal parente liga, a sensação de você estar continuamente ao longo da vida descobrindo quem essa pessoa é, como ela se comporta, e você querer ter a sensação de que o outro se interessa por você. Então, esses aqui, os casais que são felizes, eles têm isso o tempo todo na comunicação, a sensação de que o outro interessa pela tua vida. E que vocês têm esse momento de conexão das existências, que não são 2 vidas paralelas, que só encontra para tomar café ou para falar alguma coisa dos filhos. Não, os dois sabem o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o que o outro tem naquele dia, conversam sobre as coisas do dia a dia. Isso é o mapa do amor. A segunda característica de casais que são felizes, fundamentos de um casamento saudável, é que eles cultivam a admiração e o carinho. Eles cultivam a admiração. Casais que são felizes, eles o tempo todo expressam admiração pelo outro. O que gosta no outro, na aparência do outro, tanto que ficou legal essa ou aquela roupa, a forma como o outro se comporta, a forma como lidou com determinada coisa de casa, com o carinho que fez. Então, a expressão de admiração e a expressão de carinho é frequente nos casais felizes. E isso é possível você fazer por design, não necessariamente você tem isso naturalmente, mas você começa a colocar atividades no teu dia a dia que te ajudam a expressar o que você pensa para o outro em relação a coisas positivas. Detalhe, só funciona se for genuíno. Se você estiver tentando fingir para o outro que gosta de alguma coisa, mas não gosta, aí não funciona. Tem que ser algo genuíno que você acha, mas que você admira no outro. Cultivar a admiração é um dos fatores principais para você manter um relacionamento feliz. Expressar carinho. Aqui entra também toque não sexual, pegar na mão, o abraço, o beijo com um tempo maior, em que você expressa para o outro que você gosta dele, expressa para o outro que você quer ficar junto dele. Um momento que você fica abraçado, que você assiste uma TV, que os dois estão juntinhos, libera ocitocina, sente próximo da pessoa, constrói amizade. Tá bom? Que mais? Você escolhe o outro, que em inglês eles falam de turn towards, você escolhe a outra pessoa. Casais são felizes, escolhe o outro. O que significa isso? Significa que eles fazem as coisas juntos. Significa que você, quando o outro fala, você para o que você está fazendo, se vira para a pessoa e escuta. Então, quando você escolhe a outra pessoa, tem a ver também com você fazer atividades com a outra pessoa ao longo da vida, com você ter momentos juntos ao longo dos dias, ao longo dos finais de semana. Tem a ver com as pequenas iscas que a gente joga, que a gente chama de tentativas de conexão. Durante uma interação de um casal, a gente faz centenas de tentativas de conexão. E num jantar, por exemplo, em média,
Casais felizes, durante 10 minutos, fazem 100 tentativas de conexão. Casais infelizes fazem 66 tentativas de conexão. E outra coisa, quando a pessoa escolhe o outro e apega aquela isca e demonstra carinho para outra pessoa, ou seja, eu escutei, teve uma tentativa de conexão comigo, eu entendi aquela tentativa e devolvi ela. Então, se a pessoa fala assim, oi amor, como é que foi seu dia? Se eu respondo a isso, se eu olho para ela, se eu respondo a essa tentativa de conexão, é uma tentativa de conexão bem sucedida. Se eu ignoro, se eu falo outra coisa que não tem nada a ver, se eu não presto atenção nela, é uma tentativa mal sucedida. Casais felizes, aqui no escolheram a outro, casais que ficam casados ao longo da vida, isso desde o começo em que eles se conheceram, cadê minha caneta? Eles respondem à tentativa de conexão 89% das vezes. Eles escolhem o outro 89% das vezes. E casais infelizes, eles escolhem o outro 33% das vezes. 33% das vezes. Então, existe uma diferença fundamental desde o momento que eles se casaram em relação à quantidade de vezes em que você escolhe o outro. Nos casais felizes, você escolhe o outro muito mais vezes. Você aceita as tentativas de conexão muito mais frequentemente. Além disso, nós temos o sistema basal positivo. Sistema basal positivo. O que é isso? Quando a gente está num relacionamento feliz, você tem uma explicação na sua cabeça. Na sua cabeça, você explica as coisas que estão acontecendo no seu relacionamento de uma maneira positiva. Então, por exemplo, você acha que... eu sempre uso esse exemplo. Quando você está atrasado, você ficou trabalhando, de repente sua bateria acabou, você não respondeu as mensagens da sua esposa. O que vem na cabeça dela? Se vem algo positivo, geralmente você tem esse sistema basal positivo, né? Seu relacionamento está indo bem. É como se fosse um termômetro de como está indo o seu relacionamento. Se você, ao contrário, está tendo muito problema, vocês não estão num bom relacionamento, a amizade não está bem formada, você tem uma explicação negativa na cabeça dela. Nossa, ele é um irresponsável, caramba, ele esqueceu de novo, aposto que ele está com outra pessoa, sei lá, nossa, saiu e não está nem aí, nem está pensando em mim. Então, se a explicação é negativa, esse sistema basal a gente chama de sistema basal negativo. Esse aqui é resultado dos outros 3. Então, ele é a soma desses outros 3 andares. E o que o Gottman descobriu é que esses 3 são o fundamento da amizade. Quando a gente fala amizade no relacionamento, nós estamos falando de mapa do amor, admiração, escolher o outro e o sistema basal positivo. Isso que é considerado amizade cientificamente dentro de um relacionamento. Então, esses princípios existem dentro de um casal. E, além disso, nós temos lidar com conflitos. Então, num casal feliz, os conflitos são lidados de uma maneira melhor. E nós temos muitas coisas para dizer aqui. Frequentemente a gente acha que essa é a parte mais importante de um relacionamento. Não é. É a amizade, é a base, é a confiança, é você estabelecer comprometimento. Isso é mais importante do que a parte de brigas. Porque absolutamente todos os relacionamentos têm brigas. Todos. E isso é importante. A briga, o conflito, ele é importante para um relacionamento. E nunca deve ser um alvo você não ter brigas num relacionamento. Você não ter conflitos num relacionamento. Isso não deve ser o seu alvo. Porque o conflito, a briga, ela é uma parte importante da gente conseguir estabelecer quem a gente é e do que a gente precisa. O que nós temos que ter é saber lidar com conflitos e utilizar os conflitos para entender melhor o outro, para aprimorar o seu mapa do amor. Um casal que é feliz, que é inteligente, ele escolhe usar os conflitos para fazer o mapa do amor, para ter mais admiração pelo outro, para escolher o outro e priorizar aquilo que é importante para outra pessoa, tá bom? O que você não pode ter no conflito é deixar com que ele seja destrutivo para o teu relacionamento. Você não pode deixar que apareça padrões destrutivos no seu conflito que sejam extremamente negativos. Então, conflito sempre vai ter e precisa ter. Agora, você tem que ter, primeiro, um índice de positividade para negatividade. Se você pega todas as interações positivas durante um conflito e todas as interações negativas durante o conflito, em casais felizes, vai ser 5-1. Nossa Senhora desse 5, hein, pessoal? Então, num casal feliz, vai ser 5-1. Ou seja, para cada interação negativa, você vai ter 5 interações positivas num casal feliz.
enquanto você vê que você tem que ter bem mais positividade, mesmo durante conflitos, você expressa mais positividade para o outro num casal feliz. Fora de conflito é 20-1 num casal feliz. Tá? Agora, num casal infeliz, você vai ter 0,8 para 1. São casais que se separam ao longo do tempo. Durante conflitos, tem mais negatividade do que positividade. Mesmo se for 1-1, você está em problemas. Então, você tem um problema aqui. Você vai ter uma positividade do mesmo tanto que a negatividade. Isso aqui vai espirolar negativamente ao longo da tua vida. O que mais? Mais importante do que não ter conflitos é você saber fazer reparos. Então, quando você aprende a reparar uma briga, quando você aprende a reparar a comunicação, essa sim é uma habilidade extremamente desejável dentro de um relacionamento. Porque briga vai ter, não tem jeito. Briga vai acontecer ao longo da tua vida. Agora, se você aprende a reparar, você sai daquele conflito mais fortalecido do que quando você entrou. Entendendo melhor a outra pessoa se sentindo validada e sentindo realmente entendida. Isso é um fator importantíssimo. E além disso, você tem que entender aceitar a influência. Aceitar a influência da outra pessoa. Aceitar. Vamos lá. Aceitar a influência. Influência. Aceitar a influência. Então, essas são as habilidades que você precisa aprender para poder lidar com conflitos de uma maneira melhor num casamento ruim. Essa parte os homens têm muita dificuldade. Essa parte aqui é uma parte que nós, homens, frequentemente, a gente não aceita a influência feminina. Né? Fala que assim, a mulher quer fazer as coisas do jeito dela, mas, em média, as mulheres aceitam mais a nossa influência, as nossas ideias, do que nós aceitamos as ideias das mulheres. Então, é uma coisa que a gente tem que preparar realmente, que pode te ajudar a fortalecer o seu relacionamento. Então, lidar com conflitos é uma forma importante. Você não pode deixar o conflito escalar. A pessoa tem que se sentir ouvida. Você tem que entender a chegar no que a pessoa está sentindo sobre os problemas. E, principalmente, uma coisa que a gente descobriu é que mais importante do que resolver os problemas é você conseguir conversar sobre o posicionamento do outro quando os conflitos são perpétuos. 69%, vamos lá, 69% dos conflitos, 69% dos conflitos são perpétuos. Perpétuos. Tá? 69% dos conflitos são perpétuos. Então, você mais importante do que resolver esses conflitos, você precisa aprender a sair dessa areia movediça e conversar sobre a posição do outro, mostrando e validando a opinião do outro sobre as coisas. Vamos lá, pessoal, vamos seguir com essa casa que nós temos mais algumas coisas para falar e vai ter perguntas. Além disso, o que você precisa? Fazer o sonho do outro se tornar realidade. Alimentar o sonho um do outro. Sonhos do outro. E nós temos que ter valores compartilhados. Aqui é onde geralmente entra a questão religiosa, nos valores compartilhados. Então, valor compartilhado, fazer o sonho do outro se tornar realidade, o que é isso? Você tem que conhecer qual que é o sonho do outro, e num relacionamento saudável, você apoia quem a outra pessoa é. Lógico, você tem conflitos sobre coisas que talvez sejam importantes para você, mas você também apoia você quer ajudar a pessoa a realizar os sonhos da outra. Você quer ajudar eu quero ajudar a Lu a realizar os sonhos dela. O sonho dela era ser professora da UFA, eu estava junto dela nesse sonho, era um sonho meu também. Tinha um sonho de fazer um curta-metragem, ela alimenta o meu sonho o tempo todo. E tem outros sonhos que ela alimenta o tempo todo. Então, estar num relacionamento saudável é você alimentar o sonho da outra pessoa, conhecer e alimentar os sonhos da outra pessoa. Desde que ele não entre em conflito, obviamente, com a casa toda que você tem. E aí você também precisa ter valores compartilhados, que são aquelas coisas que você quer deixar de legado na tua vida, que você acha que é importante você ter como ritual de conexão. E aqui tem todos os rituais de conexão de um casamento. Aqui entra, por exemplo, se vocês vão jantar juntos ou não. Aqui entra rituais de conexão. Aqui entra como que vocês comemoram o Natal. Aqui entra as conversas que vocês têm. Me dá seu fone, por favor. Oi?
Tem alguém aí que tá com o áudio ligado? Desliga o áudio por enquanto. Rapidinho, pessoal, já vai abrir para pergunta. Os rituais de conexão têm a ver com, por exemplo, você encontrar com outra pessoa no final do dia, ter uma conversa sobre o seu dia. Então, isso aqui tem a ver com os valores que você tem. O culto no lar é um ritual de conexão. O culto no lar que você faz uma prece, você lê o evangelho, é um ritual de conexão. Ele está aqui nos valores compartilhados. É outro princípio importantíssimo e fundamental de uma casa do relacionamento. Então, vamos ver, pessoal, como é que recursos aqui que a gente tem, falando desses princípios. Oi, tá cortando? Olá, pessoal, vocês estão aí? Eu caí? Não, estamos. Voltei, beleza. Então tá. Então, olha só. Vamos ver uma fala da Joana de Ângeles no Amor Imbatível Amor. Olha só. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, como houve no passado. Naturalmente, né, pessoal, não é os problemas conjugais não surgiram agora, não é por causa do celular, são coisas que já tem desde sempre. Então, no passado já tinha, agora continua acontecendo vários problemas no relacionamento. Então, vamos lá. Primeiro, uso de natureza íntima, insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação em relação a si mesmo, transferências de objetivo que nunca se completarão em uma união que não foi amadurecida pelo amor real. Então, ela está trazendo algumas dificuldades que existem e que são causas de problemas e conflitos conjugais. Insegurança. Onde que vem a insegurança aqui, pessoal? Onde que está a insegurança aqui? A insegurança está nesse período aqui, ó. Aqui, ó. Se você é muito inseguro, se você tem muita insegurança, você não consegue estabelecer confiança. Isso aqui, por exemplo, pode acontecer num transtorno de ansiedade, inclusive. Então, você tem muita insegurança, você não estabelece confiança. Não fez a estrutura da casa, não fez a parede, a casa cai. O que mais que ela coloca aqui? Busca de realização pelo método da fuga. O que ela está falando, então? Do que ela está falando? Ela está falando do comprometimento. Isso aqui, ó, se a pessoa está buscando outra coisa que não seja o casamento, o que ela faz fora do casamento é comprometimento. Então, ela está abalando essa parede, a casa não fica. O que mais que a Joana de Ângeles trouxe para nós? Transferência de objetivos. O que é isso? O que tem a ver com transferência de objetivos? Você não ter valores compartilhados com essa pessoa. Você tem um valor da tua família, você tem um valor da tua mãe, do teu pai, mas você não tem um valor compartilhado, você não constrói isso aqui com a pessoa. Então, você transfere um objetivo que seja seu, você não aceita influência, você promove um prejuízo do processo da formação da casa do relacionamento. Vamos continuar vendo o que a Joana de Ângeles fala para nós? Segundo, por outros de ordem psicossocial, econômica, educacional, nos quais estão embutidos os culturais, de religião, de raça, de nacionalidade, que sempre comparecem com o motivo de desajuste, passados os momentos de euforia e de prazer. Passou o período de limerência. Se você não sabe escutar o outro, se você não consegue criar um mapa do amor sobre a raça dele que é diferente, sobre a questão social dele, a história de família dele, se você não tem admiração por isso, não escolhe escutar o outro realmente, não consegue lidar com conflitos ligados a essa diferença e valorizar o outro, não consegue estabelecer valores compartilhados, você não consegue estabelecer um bom relacionamento. Então, está muito alinhado com aquilo que a gente estava estudando. Por exemplo, nem que eu posso ficar 1 milhão de anos estudando sobre os preconceitos que existem quanto à raça negra, que mesmo assim eu não vou conseguir ser capaz de entender totalmente como que uma pessoa negra no Brasil ela se sente discriminada em várias situações. Então não tem como eu entender essa experiência totalmente, sendo um cara branco que nasceu ainda de uma família rica. Não tem jeito de eu saber como foi essa experiência. Mas tem como eu ser empático com essa pessoa, que é eu fazer todo o meu esforço de aproximar ao máximo, de entender como essa pessoa se sente. Esse sentido de empatia que precisa ser desenvolvido durante um casamento. A experiência da outra pessoa nunca vai ser a sua. E aí, às vezes acontece na depressão, a pessoa, eu tenho depressão. Ela fala assim, quando eu fico triste, eu não fico assim. Você está achando que a sua experiência é a dela, e não é. É completamente diferente. Você não consegue entender totalmente, mas você precisa fazer o transporte de empatia para poder se aproximar ao máximo da pessoa. Então, pessoal, se a gente consegue seguir
esses princípios. Se a gente, primeiro, conhece eles, pratique, nós temos como medir e temos como praticar cada um deles e técnicas que fazem isso, você tem a construção de um relacionamento muito melhor. Isso, inclusive, é medível. Você mede isso nos casais, você treina eles em cada um desses fatores e você ajuda os casais a se fortalecerem e terem uma chance muito menor de divórcio do que nós, infelizmente, temos visto crescer durante esse período e durante a pandemia. Gostaria de agradecer por estar aqui e nós vamos abrir agora para perguntas. Então, todo mundo que quiser perguntar, nós temos aí acho que mais 13 minutos para a gente poder fazer um momento de perguntas. Pessoal, quem gostaria de perguntar? Rodrigo, Pois não? tá me ouvindo? Tô. Você falou do período de limerência, né? Limerência, é isso? Limerência. Esse período, eu lembro que você falou que é em torno de 2 anos, né? Aí que tá, cara. O que a Ellen Fisher descobriu? A Ellen Fisher descobriu que se você promove a construção da confiança e é comprometido com o teu relacionamento e passa pelas 3 fases do amor, você permanece tendo as mesmas reações, apaixonado, com a liberação de hormônios, feromônios e hormônios do mesmo tipo durante toda a vida. Então, essa ideia, isso é uma média, da mesma a média financeira das pessoas, sei lá, R$1.500, R$2.000, não quer dizer que vai ter gente que vai ganhar 20 vezes isso. Então, é a mesma coisa com a questão do amor. É possível que a fase de limerência, mesmo que numa intensidade diferente, mas é possível permanecer apaixonado durante toda uma vida. E você ter a liberação desses hormônios e a ativação da questão do medo depois de 30 anos com a pessoa, 40 anos com a pessoa, você continuar dessa forma. Entendi. Era justamente essa a minha dúvida, porque eu ia falar da questão do período do namoro, que eu acho que é um período em que a limerência está em alta mesmo. Isso. Onde a gente tem talvez maior liberação de ocitocina, que é o período em que você realmente se apaixona pela pessoa. Eu ia fazer a pergunta se esses 2 anos, que agora eu entendo que não são apenas 2 anos, que podem se prolongar, eram relacionados a partir do período de casamento. Que, por exemplo, no namoro, é comum que as pessoas ainda não morem juntas. Às vezes, cada um mora em uma casa diferente. Então, a minha dúvida era essa. Será que era a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Geralmente, você tem uma alteração muito profunda quando as pessoas se casam, né? A dinâmica muda completamente. Mas não é só sobre namoro. A limerência ela pode durar muitos anos, durante o casamento, inclusive. Mas, assim, o fato de você decidir ficar com outra pessoa, se casar com outra pessoa, você precisa, no mínimo, já ter experimentado o processo de confiança. Se você não deu tempo de você ter o seu juízo crítico ainda está muito prejudicado por essa fase da limerência, não é o momento de casar. Porque você não consegue enxergar e fazer esse julgamento se a pessoa, se você confia ou não na pessoa. Então, você precisa ficar um tempo maior realmente para que esse processo aconteça por completo. Fez sentido ou não? Sim, sim. Beleza. Tome água aí, Rodrigo. Vou fazer uma pergunta aqui, também uma dúvida. É o Beleza. seguinte, a gente tem algumas, entre aspas, tabus aí que as pessoas talvez se sintam-se mais confortável para que a durabilidade, a permanência, não seja no mesmo teto. Em que fase dessa casa isso deve ser trabalhado? Ou seja, não entendi. Faz sua por pergunta exemplo, de os novo. casais que não ficam no mesmo, não contemplam, não ficam no mesmo lar, por exemplo, na mesma casa. Eles se dão muito bem, mas não pode ficar na mesma casa. Não tem a tolerância de ficar na mesma casa. Entendi. Para que a permanência perdure, tem que ser lá em casa separado. Você fica no teu apartamento, eu fico no meu. Pronto. Então, isso é um arranjo que às vezes tem acontecido, a gente tem visto aí. Eu não tenho como julgar ninguém, né? Se a pessoa acha que está funcionando para ela, tudo bem. Mas olha só, quando você
fica com um pé dentro e um pé fora, o que você está fazendo? Você está dizendo para essa pessoa que ela não pode contar com você. Então, você vai ter um prejuízo nesse processo de confiança. Né? Se você... é uma coisa que a gente tem estudado muito com a questão de você estar amaziado. E por isso que os casamentos de amaziados, eles dão menos certo que as pessoas que se casam. É um fenômeno que tem sido estudado pela ciência. Por quê? Porque você meio que está com a pessoa, você mora com a pessoa, você tem relação sexual com a pessoa, mas você não quer casar. Por que você não quer casar? Quer dizer, você de certa forma está dizendo para a pessoa que, olha, você não é a prioridade da minha vida. Se por acaso eu tiver algum problema, se você ficar doente, se você ficar feia, se você engordar, se a gente ficar pobre, eu vou pular fora. Entendeu? Isso é extremamente problemático. Então, existe uma razão pela gente ter evoluído e no próprio Livro dos Espíritos tem isso, de você estar num processo de casamento. Então, quando você está num outro apartamento, vivendo dessa forma, o que você está tendo é vidas separadas e você está ali mantendo um namoro, né? Não é muito o processo de você estar casado e convivendo com a pessoa muito intensamente. Então, você vai ter prejuízo em estabelecer o processo de confiança e comprometimento numa situação dessa, né? O que a pessoa precisa entender é que, ao invés disso, o que precisa ser feito é um mergulho em técnicas de você conseguir saber lidar melhor com o conflito. De você conseguir estabelecer esses andares de uma maneira mais segura para que as pessoas consigam conviver da maneira adequada. Comprometimento, confiança, ele exige tempo. Escolher um ao outro exige tempo. Se você não tem tempo com a pessoa, você pode estar super intencionado, você pode estar trabalhando 120 horas por dia, fazer o sacrifício que você quiser para a tua família. Se você não tiver tempo com ela, se você não passar tempo com teu filho, se você não passar tempo com a tua esposa, nada disso adianta. Não adianta o sacrifício que você está fazendo. Você precisa de tempo para estabelecer confiança, para construir laços e para realmente sentir que isso está fazendo diferença na vida da pessoa. Mais alguém, pessoal? Temos aí mais 5 minutos. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? O pessoal está querendo perguntar, quiser que explique alguma coisa de algum dos andares, não sei. Mas, na verdade, então deixa eu perguntar de novo. Já que Então vai lá. vou aproveitar o cara tem que aproveitar ele. Né? É o seguinte, você pode estar dizendo, 10 minutos nós temos. Mas, então, Rodrigo, essas fases dessa construção dessa casa, que você muito bem mencionou aí, como poderíamos estar potencializando de uma maneira que tornasse mais assim, viável uma união melhor, mais feliz, que você usou o termo. Feliz. União feliz. Alguma sugestão Como que a gente de potencialização? Como que a gente faz isso? Como a gente pode estar potencializando isso na melhoria? Primeiro, Edson, a forma como a gente faz é meio que jogando um dado, né? A gente meio que fala assim, vamos torcer para dar certo. É meio que o que a gente tem feito em relação a relacionamentos. A primeira coisa que precisa mudar é essa atitude. A gente precisa levar relacionamento como algo em que a gente realmente, como é algo tão importante para as nossas vidas, que é algo que a gente bota energia para entender, a gente coloca energia para poder cuidar e que realmente entra com uma prioridade na nossa vida. Às vezes a gente fala que é uma prioridade, mas as nossas atitudes dizem diferente. Nós, homens, por exemplo, a gente geralmente não quer ler nada sobre isso, a gente não quer ver live, a gente não quer ver aula sobre isso. Embora eu vi muitos homens aqui hoje, né? Achei muito legal ter muitos homens, mas de maneira geral, as mulheres elas se preocupam muito mais com o relacionamento, elas investem mais no relacionamento e elas estão mais insatisfeitas com o relacionamento também. Porque nós, homens, temos muita dificuldade de falar sobre isso, de lidar com essas coisas. Então, o primeiro passo seria aumentar a consciência sobre cada uma dessas coisas. E o segundo passo tem a ver com a gente fazer atividades dentro de cada uma dessas áreas, entender melhor, que nos aproxime da pessoa que nós estamos vivendo.
Então, aplicar esse tipo de conteúdo, entender esse tipo de conteúdo, falar mais sobre esses processos, sobre essa importância, eu acredito que ajuda as famílias a ficarem juntas. Nós temos evidência de literatura que treinamentos desse tipo, que nós estamos fazendo hoje agora, via internet inclusive, tem um estudo que mostrou uma eficácia muito interessante de treinamentos online, de ter esse tipo de conteúdo treinado, essas habilidades treinadas. Para cada um desses andares aqui, existem habilidades que podem ser treinadas para te ajudar a entender melhor o outro e a fazer cada uma dessas coisas funcionar de uma maneira melhor. Então, acho que o caminho vai por aí. Entendimento, aumentar a sensação de conhecimento sobre isso e depois praticar cada uma dessas coisas, né? Obrigado. Era mais ou menos nessa linha que eu estava pensando mesmo. Temos como nos aperfeiçoar. Com certeza há um aperfeiçoamento. Nós podemos nos aperfeiçoar. Com certeza. E que cabe a cada um de nós identificar essas situações, ponto está gravando, estamos sendo agravados e nós agravamos muito mais, e buscar esses caminhos aí, ajudas, que muitas das vezes nós temos ainda arregado dentro de nós um certo preconceito muito grande com a relação a ajudas também, né? E uma das ajudas seria essa busca de conhecimento, né? Hoje, talvez nós falamos numa reunião onde vai falar sobre um tema importante, abordar um tema legal que dessa situação talvez nós até recusamos, ao invés de aproximar, né? Um dos problemas que eu vejo, Edson, é que frequentemente a gente sabe o porquê, mas a gente também não sabe muito como, né? A gente fala assim, nossa, relacionamento... Uma das ideias que eu acho que é muito prejudicial é a gente ficar na cabeça de que nós estamos aqui para sofrer, aqui na Terra, e nós reencarnamos para sofrer, e nós estamos num relacionamento que necessariamente precisa ser de provação. Entendeu? Porque, ao mesmo tempo, isso é um pensamento que pode nos ajudar se você leva em consideração o seguinte: nossa, eu estou aqui na Terra, Deus me mandou, estou passando essas dificuldades, mas tudo isso tem uma razão de ser, eu preciso estar com essas pessoas, realmente essa esposa é um desafio, e isso vai ser bom para o meu crescimento, beleza. Agora, se você pega, não, eu vim aqui para sofrer, não tenho o que eu fazer, nós damos muito errado, nós não somos afim, e você age de uma maneira passiva, você não está fazendo a tua parte. É uma história super legal sobre isso, né? Agora eu estou tentando lembrar aqui de onde que é, mas da mulher que chega lá no plano espiritual, né, e a pessoa fala, beleza, você cumpriu essa tarefa, beleza, parabéns, papapá. Agora você vai ter que voltar realmente com um compromisso que você não cumpriu. Ela, qual compromisso? Você tinha um compromisso do seu Antônio, né? Ela falou assim, não, mas seu Antônio, eu aguentei ele a vida inteira. Não separei, o cara prontava o cão, eu passei o cão, o diabo amassou e aguentei. Ele falou, pois é, mas seu compromisso não era de aguentar, era de amar ele, era de aprender a compreender, era de você conseguir se aproximar verdadeiramente, conseguir sentir empatia por ele, ter carinho por essa pessoa, e isso você não conseguiu. Então, o nosso compromisso não é simplesmente tolerar a outra pessoa. E essa ideia que você está aqui para sofrer, que necessariamente precisa ser sacrificial ao seu casamento, isso é uma ideia equivocada. Você precisa realmente se esforçar para o seu casamento ser melhor. Você precisa pegar esses princípios, ao invés de comparar com um relacionamento maravilhoso, não adianta você abrir lá Paulo Estevam e falar, nossa, caramba, eu queria ter esse relacionamento que o Paulo tinha com a Abigail. A ideia não é essa. É você pegar esse conteúdo, o que o Paulo está fazendo? Que massa! Foi atrás dela, o que ela está fazendo, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Você vai e aplica aquilo no seu casamento, é ativo. A ideia do espiritismo é ser ativo e não ser um negócio em que você simplesmente, não, eu nasci para sofrer mesmo, não tenho o que fazer, só esperar a próxima reencarnação mesmo, infelizmente eu não achei, nessa vida eu vim com essa prova. Não, isso é uma forma muito infeliz e imatura de pensar. Nós realmente temos que botar energia e fazer acontecer da mesma maneira que a gente faz acontecer outras coisas. E a gigantesca maioria dos relacionamentos pode ser extremamente aprimorado se mesmo uma pessoa apenas faz mudanças nele. Então, se você muda o teu relacionamento, não é mudar para que o outro mude, não, é mudar para o seu relacionamento ser mais feliz,
para realmente ter mais felicidade, mais carinho no seu relacionamento. Se você começa a aplicar esses princípios, quanto mais você faz isso, melhor o seu relacionamento fica, mesmo que o outro às vezes não esteja preocupado com isso agora. Então é realmente arregaçar as mangas, assumir responsabilidade de grande parte do processo e ir à luta e trabalhar na melhoria do relacionamento da mesma forma que você trabalha em outros aspectos da sua reforma íntima. Rodrigo. Rodrigo. Oi. Quem perguntou primeiro? Eu perguntei. Vamos mandar essa imagem dessa casa aí pra gente, pregar na porta da geladeira, pra gente ficar vendo isso todo dia, lembrando isso todo dia? Posso. Eu vou colocar um link aqui no chat agora, para quem quiser baixar, pode abrir essa casa do relacionamento, tá bom? Valéria, você ia perguntar também? Não, eu quero te agradecer, porque você não tem noção a importância teve essa palestra para mim foi de extrema importância. Obrigado. Jesus sabe o que eu quero te dizer. E você me assistiu bastante. Eu tenho te acompanhado muito, né, através do Instagram, do Facebook. Admiro demais, tanto você quanto a Luana, tá? E quero te agradecer imensamente. Peço a Maria que te proteja e te ampare todo instante da sua vida. Que gracinha. Obrigado, Valéria. Me ajudou muito. Poxa, obrigado. Fico muito feliz de você estar aqui, de você ter gostado. É o que alimenta a gente, né? Hoje nós estamos dedicando bastante para que a gente possa ajudar os casamentos a melhorar, a ser mais felizes, que eu acredito que isso é muito possível. E esse tipo de conteúdo pode realmente nos ajudar, todos nós, né? Nós aqui em casa temos um relacionamento em que a gente é muito feliz, mas sempre com desafios, né? Ela tem os desafios, Deus sabe, os desafios que ela enfrenta, né? E temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, somos humanos, né? Falhamos em vários aspectos desse aqui, mas a gente se esforça muito um pelo outro, isso é uma coisa que eu sinto muito e realmente somos muito felizes. Te agradeço demais pelo teu carinho, viu? Daqui a 90 segundos Obrigada, nós vamos voltar, pessoal. Eu vou tentar aqui compartilhar Coloca antes. aí, compartilhe no chat. Vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V rápido. Vamos lá, vai vir. Rodrigo, muito bom, gostei muito, viu? Obrigado, valeu, pessoal. Foi muito legal estar com vocês aqui. Prazerão, gostei aí, pessoal. Tá no chat, aproveita aí. Clica aí antes de sair, que aí vai baixar para vocês. Depois me manda mensagem também, se alguém quiser, tá? É só me mandar mensagem. Parece que saiu o countdown aqui. Deve estar voltando. Saiu não. Rodrigo. Opa! Ô, Messias. E Messias? Obrigado, Messias. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, viu, pessoal, pelo carinho. Obrigado, Valéria. Chegou chegando. Eu mandei só para a Lu o negócio. Por isso que vocês não estão vendo aí. Aí, pronto, agora foi, pessoal. A Lu mandou para todo mundo. Legal. Obrigado, amor.